feridas profundas, hemorragia, corpo esbranquiçado com exposição da carne, ou corpo escuro, sem desmanchar, sem desfazer das nadadeiras. O peixe lentamente vai se desfazendo à frente dos nossos olhos e a gente tenta de tudo e nada resolve e nada dá certo, até que infelizmente ele vem a óbito, às vezes inclusive contaminando todo o resto do aquário. Afinal, o que é isso? O que é essa doença? É uma bactéria? É um parasita? Do que se trata e como resolver? Como atacar esse problema? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica até o final. Hidropisia, tuberculose dos peixes, granuloma de aquário, granuloma de piscina, micose de piscina, micose de aquário. São várias nomenclaturas, vários nomes aí que o pessoal dá para uma mesma causa, que são as micobactérias. São os patógenos mais resistentes a protocolos de desinfecção e até de tratamento. Elas estão no grupo das actinobactérias. Para vocês terem uma ideia, elas são responsáveis pela produção de quase 50% dos antibióticos que a gente tem na indústria farmacêutica. Inclusive, sabe aquelas superbactérias que volta e meia aparecem nos noticiários? Então, o DNA responsável por essa super resistência nessas bactérias provém dessas micobactérias. E é disso que a gente vai falar agora. Vamos lá. Micobactéria para o nosso mundo do aquarismo. O que seria? Qual seria a principal? Porque são mais de 100 cepas de micobactéria. E para nós, qual que interessa mais? Seria a Mycobacteria marinum, que é a bactéria, a micobactéria, que acaba sendo mais, a que se desenvolve mais, a que aparece mais em aquários, tanto de água doce quanto de água salgada. Não pense o pessoal do aquário marinho que vocês estão livres, vocês não estão livres também. A micobactéria ataca tanto em aquários de água doce quanto aquários de água salgada, os peixes dos dois lados. Antes de mais nada, antes de prosseguir, é bom a gente separar. A Mycobacteria marinum produz certos sintomas, principalmente a magreza extrema do animal, as escamas eriçadas, não tanto até as escamas eriçadas, a não ser que acompanhe com o que o corpo do animal fique escuro, geralmente em peixes maiores. Em peixes menores, como danis, acaba que o corpo do animal fica esbranquiçado. E aí, machucados pelo corpo, perda de nadadeira, ele começa a se desfazer. E coisa que nos peixes maiores, o corpo fica escuro, ele vai emagrecendo, não come mais e não há perda de nadadeiras, a gente fica sem saber o que é aquilo dali, porque a gente está acostumado a ver bactérias que consomem, que vão consumindo o corpo como um todo do animal. Mas a micobactéria que causa a hidropisia não é a marinum, é a fortuitum. Acaba que não tem tanta importância o nome, o tipo da cepa para o tratamento, mas é interessante saber que são cepas diferentes. E aí a gente espera sintomas diferentes, a depender da cepa. Antes de continuar, é importante também mencionar a doença do neon, porque geralmente a doença do neon é acompanhada de qual sintoma principal que a gente encontra? É a coluna torta. O animalzinho, o peixinho, fica com a coluna torta. A gente fala a doença do neon porque acomete mais quantidade, mais facilmente o neon. Mas não que a doença pertença a ele ou só acometa essa espécie de peixe. Acomete tantos outros, eu inclusive tive dânios paulistinhas que também tiveram a doença do neon. Então a Mycobacteria fortuitum. A doença do neon não é a micobactéria, e sim a Plestophora hypresobricones. Já vou dar um spoiler aqui. Para a doença do neon, que principalmente é essa coluna torta, funciona sim não tratar o animal, mas tratar a infecção no sistema para barrar que se espalhe essa infecção. Funciona assim, se feito bem no começo, utilizar filtro UV, lâmpada UV. Ou então utilizar sempre, né? Quem tem lâmpada UV sabe utilizar 12 horas por dia, 8 horas por dia, de modo a diminuir a população de patógenos no aquário, sem acabar com as bactérias benéficas que estão ali circulando pela água, né?
E aí é o assunto para outro vídeo, a questão de potência e tal, potência muito baixa não resolve, a gente conversa no outro vídeo sobre isso. Então vamos lá, tem a Mycobacteria fortuitum que causa a hidropsia, que é aquele eriçamento de escamas e o animal começa a ficar inchado e infla, parece que a gente tem uma bomba inflando o pobre do bichinho, né? Mas também tem tantas outras, são mais de 100 micobactérias, mas os sintomas que a gente enxerga nos nossos peixes, fora essa fortuitum, então, que a gente enxerga nos peixes para identificar que é a micobactéria, se dividem assim, a grosso modo, em geral, para a gente ter uma ideia, né, uma ideia ampla, para poder identificar com um pouco mais de facilidade, se divide entre peixes menores e peixes maiores. Os sintomas vão ser diferentes nesse tipo de tamanho de peixe. Talvez aí, pela suscetibilidade, sistema imunológico mais comprometido, mais frágil, alguma coisa nesse sentido. Em peixes menores, estão aí os mais acometidos, os tetras e os dânios. E os sintomas são: a pele, o corpo do animal fica esbranquiçado, pode ter feridas profundas e inclusive culminar em hemorragia. Já em peixes maiores, como betas, gurames e acarás, o corpo não fica esbranquiçado, ele fica escurecido. Quem acompanha o canal já deve ter lembrado aí do nosso acaradisco rolo, que ficou com o corpo todo escuro. Possivelmente ele sofreu aí de micobactéria. E é bem peculiar porque a gente espera que o animal vá, não que a gente espere, mas a gente espera que a evolução negativa, ruim da doença, vá ocasionar com que o animal fique com as escamas rasgando, desfiando, as nadadeiras, e nada disso acontece. Simplesmente o corpo fica muito escuro e ele vai definhando aos poucos, se recusa a comer, enfim. Olha, 99% de chance que infelizmente nosso acaradisco rolo faleceu de infecção de micobactéria. Onde no aquário que se desenvolvem as micobactérias? Qual local do aquário? Em todo. Basicamente em todo. Mas é bom a gente ter em mente que nas partes físicas, nas partes sólidas principalmente. Por quê? Porque essas micobactérias, elas não soltam esporos, então elas precisam de... Elas são imóveis, então elas estão ali fixas em alguma área, né? Numa planta, num pedaço de planta, num pedaço de escama do peixe, pedaço de pele do peixe, num peixe que morreu, né? Estou falando de peixes vivos, mas que está infectado, né? Mas um peixe que morreu e o aquarista não tirou do aquário ainda e o peixe começa a decompor lá dentro, as micobactérias também estão na superfície do tecido desses peixes e começam a soltar também. E elas se fixam em tudo que for tocável no aquário, tanto for vivo, né, vegetal ou animal, ou seja, no substrato, no filtro, nas mídias biológicas, nas esponjas, espumas, perlon, né, tudo que for tocável no aquário. O que quer dizer que elas só não se multiplicam livremente assim na água, elas nadando e tal. Isso não acontece porque elas não liberam esporos. Por isso também que, diferente da doença do neon, não dá para tratar, não tratar o animal, obviamente, lembrando, né? Mas não dá para tratar o sistema utilizando ou filtro UV ou gerador de ozônio, como alguns gostam de usar. Eu tenho minhas ressalvas, futuramente um vídeo sobre ele, mas não dá para tratar dessa forma a população de micobactéria, porque elas não liberam esporos, não é essa forma com que elas se espalham, com que elas contaminam todo o sistema. Então de nada vai adiantar o filtro UV ou o filtro gerador de ozônio. Agora falar para vocês as características que favorecem a rápida multiplicação e aí, com certeza, com quase certeza, trazer a óbito toda a população do aquário de vocês. Vamos lá. Em primeiro lugar, a temperatura alta. Obviamente, os seres acabam, qualquer ser vivo com a temperatura alta, ele acaba aumentando o metabolismo dele, né? Quando a gente quer que o animal reproduza dentro da temperatura, dentro da faixa dele, a temperatura tem que estar um pouco mais alta, enfim. Até nós, seres humanos, né? Primavera, verão, com a temperatura mais alta, inclusive, então, as micobactérias se desenvolvem mais rápido. Outra forma também é quando tem baixa quantidade de oxigênio dissolvido, né? Injeta CO2 em excesso, ou tem excesso de matéria orgânica,
né? Ou seja, muitas bactérias, outras consumindo muito desse oxigênio, ou superpopulação também vai ter pouco oxigênio dissolvido, ou pobre movimentação, às vezes nenhuma movimentação na superfície d'água, enfim, com pouco oxigênio dissolvido, favorece o desenvolvimento muito mais rápido das micobactérias, da população dela. Outra coisa também é que elas gostam de pH ácido, então um pH neutro para alcalino já vai dificultar um pouco a multiplicação rápida aí, a ponto de ser um caos no aquário, né? De ser uma chacina. Um pH ácido favorece mais, pH neutro para alcalino já dificulta um pouco mais. Zinco alto, ácido úmico alto, ácidos orgânicos em geral em níveis elevados vão favorecer também o desenvolvimento mais rápido, mais quantidade da população de micobactéria no aquário. Também meio óbvio, estresse constante, animais que brigam sem parar, estão em quantidade que não é o ideal, ou misturar a fauna de tamanhos muito diferentes, principalmente de agressividade diferente, um animal muito agressivo com outros que são muito pacíficos. Esse tipo de configuração que vai ocasionar um estresse constante para o animal, vai baixar a imunidade dele, e a imunidade baixa é a porta de entrada para que o animal seja contaminado e ceda a micobactéria, não consiga combater a micobactéria. E aí ele acaba sendo, não apenas ele, uma porta de entrada infectado, não apenas ele a vítima, mas ele acaba vitimando o aquário inteiro também, porque ele, mesmo enquanto vivo, ele vai ficar contaminando o sistema, e depois de morto, se o aquarista não remover de imediato, também vai contaminar em maior quantidade ainda. As micobactérias que estavam nele vão migrar através dos tecidos desse animal pela água, os outros animais vão comer, né, vão se alimentar, é assim que é a contaminação. E aí essas micobactérias se instalam no trato digestivo e o ciclo continua. Também é importante lembrar que as micobactérias se transmitem através de mãe e filhos, em peixes ovíparos e ovovivíparos, e é a grande maioria, né? Então o que acontece? Se você, aquarista, é um criador profissional, eu não preciso nem falar, criadores profissionais não são o foco do canal. O foco do canal é aquarismo sereno, para a gente tentar ter um aquário que nos dê alegria, que a gente invista a menor quantidade de tempo possível, mas inteligente, com observação, para que seja sereno, para que seja gostoso, para que seja prazeroso o nosso hobby. A ideia é essa, então não é com os criadores, eles sabem já do que eu vou falar. Mas para quem não é criador e volta e meia reproduz peixes no aquário, né? A gente gosta de reproduzir nossos animaizinhos. Saibam que passa de mãe para filhos, vai passar. Então, evite isso. Se você sabe que seu animal está contaminado com micobactéria, evite fazer a reprodução, porque os filhotes vão estar com micobactéria, e se por acaso vierem muitos filhotes, você vai querer doar esses filhotes, aí você vai espalhar a micobactéria para o aquário do comprador, do amigo, enfim. E aí você vai girar essa roda ruim, né, da micobactéria. Mas então, e aí, Thiago? Tudo bem, já entendi sobre micobactéria, já saquei tudo, vi que é complicado, que é sério mesmo, mas e vamos ao que interessa. Como tratar a micobactéria? No meu aquário, identifiquei, vi que os sintomas batem, não foi de qualquer outra coisa, né? Como que eu trato? Como que eu resolvo? Aumento a temperatura, coloco sal amargo, sal de magnésio, né? Azul de metileno, verde de malaquita, qual antibiótico, filtro V, o que eu faço? Infelizmente nada. Não há nenhum medicamento, nenhuma cura conhecida que trate micobactéria. Não há. Não tem. Você medicando o seu peixe que esteja com certeza com micobactéria, que você vai conseguir que ele fique mais debilitado ainda. Talvez você trate infecções oportunistas, secundárias, que a micobactéria abriu as portas, porque aí vai baixar a imunidade do animal. E você vai notar uma melhora e vai achar que resolveu o problema. Mas a micobactéria tem um período de incubação de até 8 semanas. Então vai ficar a micobactéria no aquário porque você não matou a micobactéria. O peixe vai se recuperar da infecção secundária que talvez fosse que estava incomodando ele mais. E pouco tempo depois ele vai novamente ficar debilitado pela micobactéria que nunca saiu dali. Então micobactéria
Não tem cura, pessoal. Mas então o que fazer? Não tem jeito. Melhorar os parâmetros o máximo possível no aquário. Seja vigilante em relação aos parâmetros no aquário. Todos. Estabilidade de temperatura, amônia, nitrito, nitrato, sifonar, limpar filtro mecânico. Inclusive as micobactérias têm preferência por substrato e pela parte mecânica do filtro. Esponja, espuma, perlon são as partes preferidas. Então, atentar para esses pontos, deixar tudo um brinco para que diminua a população de micobactéria no aquário, né? Se o peixe estiver já sintomático, separar, colocar numa quarentena. Se ele já estiver nas últimas, infelizmente é eutanásia do animal para acabar com o sofrimento dele, porque dificilmente ele vai se recuperar, você vai estar fazendo com que ele sofra muito. Para vocês terem uma ideia, o rolo ficou, eu acho que quase 2 meses sofrendo, eu achando que estava ajudando, que estava melhorando, dando comida por sonda, tratando com Omnipur, tratando com antibiótico, enfim. E nada resolveu. Ficou na quarentena lá, parecia que ia melhorar, não melhorava, no fim o animal só sofreu. Então o procedimento principal é prevenção, desinfecção e quarentena. Sendo a quarentena, para suspeitas de micobactéria, se você quiser evitar realmente a micobactéria, quarentena de pelo menos 30 dias. Alguns aquaristas, com aquário mais profissional, não vou dizer profissional porque é amador, mas vocês entenderam, né? Com aquário grande, com peixes caros, ou peixe que está um tempo ali já e tal, alguns fazem quarentena de até 3 meses. Então, tenham isso em mente aí. Como que é o aquário de vocês, é caro, não é caro, são peixes caros, ou que você tem apego muito grande e tal. Tenham isso em mente, porque cada vez mais está rolando micobactéria nos peixes aí, tem muito criador amador por aí, e a gente nunca sabe a proveniência, né? Se a gente soubesse de onde vem, show de bola, mas a gente não sabe, então às vezes é melhor prevenir do que remediar, e nesse caso essa frase não poderia estar mais certa. Aí agora uma advertência especial desse vídeo, que as pessoas geralmente não falam sobre o assunto, e eu acho bem importante, e não é frescura, pessoal. Não é nutelice, é uma coisa realmente séria. Quem tiver interesse de pesquisar depois, só jogar no Google aí, vocês vão ver estudos científicos mesmo, acompanhamentos de histórias, de casos clínicos reais. Então o assunto realmente é sério. As micobactérias, como eu falei, são mais de 100 cepas, 130, 140 e poucos, algo nesse nível aí. Desse total, 1/3 podem contaminar humanos. 1/3. É bastante coisa. É bastante coisa. Então, o que se recomenda? Ao mexer no aquário, eu não tenho suspeita de micobactéria no meu aquário. Nunca tive, tá tudo certo, perfeito. Não quer dizer que não tenha. Mas tudo bem. Como ela não libera esporos, então, mexendo na água, dificilmente vai ser contaminado por micobactéria. Mas, se você tiver com alguma ferida, arranhão na mão, no braço, no que for ter contato com a água, evite. Evite. Peça para alguém fazer a manutenção, se possível adie a manutenção para dali 1 semana ou 2. Evite ter contato com a água do aquário se você tiver com ferida, abrasão, arranhão, qualquer coisa nesse sentido. Porque a porta está aberta, né? É só você deixar entrar. Agora, você não tem nada, né? E tá tudo certo, não tem arranhão, corte, nada, coisa alguma, e você vai fazer uma manutenção diferenciada no aquário, não vai só tocar na água. Você vai também mexer no filtro e você vai mexer no substrato. Aí o que é interessante? Digamos que você tire o substrato do aquário, né? Obviamente. Se você for manusear o substrato do aquário, fora dele, o ideal... Por que eu estou falando isso? O ideal é usar luva. Como é que eu vou usar luva dentro do aquário? Daí não dá. O ideal é usar luva para manusear principalmente substrato, e aí sim faz bastante sentido seguir essa regra sempre ao manusear a parte mecânica do filtro. Se puder usar luva também ao manusear as mídias, melhor ainda, melhor ainda. São esses os lugares preferidos de colonização das micobactérias, além, é claro, da fauna, além, é claro,
dos peixes. Então não custa nada ou custa muito pouco, e o benefício é muito grande de tentar evitar uma contaminação por micobactéria. Então, se for mexer aí, vamos ampliar, né? O principal substrato é a parte mecânica do filtro, mas se for mexer em decoração, for mexer em planta, tudo que for sólido que você conseguir tirar do aquário, vou tirar, e agora eu vou ter que manusear isso daqui, coloca uma luvinha. O mesmo vale para os peixes. Você vai manusear os peixes, eu mesmo manuseava o peixe sem luva, sem nada, achava fantástico, inclusive, porque é legal, a gente tem contato, a gente é mamífero, então a gente libera hormônio quando a gente toca, né, e aumenta o afeto e tal, é nosso, a gente é bicho, é nosso isso, do ser humano. Mas, infelizmente, é uma porta de entrada excelente para micobactéria, até porque o peixe tem escama, tem osso, tem espinho e tal, às vezes tem osso, dependendo do peixe, né, coridora, peixe-gato, enfim. E a chance de pegar uma micobactéria é muito grande. E alguém poderia dizer, mas micobactéria, granuloma de piscina, é o pé de atleta, é uma bobagem, é um fungo. Então, para vocês terem uma ideia de como é problemático, como é complicado, perigoso, vou deixar algumas fotos para vocês aqui. Ó, isso é infecção em ser humano por micobactéria. Isso é infecção no ser humano por micobactéria. E alguém poderia pensar, mas o tratamento deve ser só tomar antibiótico? Não. O tratamento é não só um antibiótico, como uma combinação de antibióticos. Eu pesquisei alguns casos clínicos, eu vi combinação de 4 antibióticos. E nenhum era dos mais simples, não era amoxicilina e tal. Era um dos mais caros, você vai gastar dinheiro, vai demorar. Eu vi casos de meses, 6 meses, 8 meses para conseguir curar esse tipo de caso aqui. E além disso, não só medicamentoso, mas também tratamento poliquimioterapia. Vejam só, poliquimioterapia. Então, uma coisa tão boba quanto evitar tocar na água do aquário quando tiver ferida, machucado, enfim, né? Vocês entenderam. E quando for exportar algo do aquário, seja animal, seja vegetal, seja objeto, principalmente aí elementos do filtro e do substrato, colocar uma luva para manipular, né? Se tiver com ferida e tal, esquece, nem mexe, nem chega perto. Mas não estando, e claro, a gente tem que fazer manutenção, eu faço sempre, inclusive depois que eu gravar esse vídeo, eu tenho que fazer uma manutençãozinha aqui, tem que completar o nível da água também, enfim. Mas não custa se prevenir, é barato, luvas de plástico aí, baratas na farmácia, pode ser a luva mais simples possível, mais barata possível. A questão realmente é só tentar evitar esse tipo de infecção que pouca gente fala. É muito difícil alguém falando no mundo do aquarismo, e é bem importante. Essa tal da doença do aquarista é mais comum do que a gente imagina e é tão fácil, tão simples de combater. Então fica aí para vocês esse vídeo. Fazia tempo que eu queria fazer já, mas eu demorei um pouco porque era mais complicado, eu tinha que fazer mais pesquisas, dar os nomes certos das coisas e corretamente os sintomas, e eu gosto de fazer direitinho para não levar ninguém ao erro, também não ficar exagerando e alarmando e tal. E aí acabou que eu posterguei, fiquei enrolando aí. Peço desculpa para vocês, mas finalmente lancei o vídeo, espero que tenham chegado até o final. Conteúdo muito importante de verdade. Eu ando não pedindo mais, mas esse vídeo eu peço. Compartilhe, curta e compartilhe, principalmente compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook e tal, ou com seu amigo aquarista, para a gente tentar evitar esse problema e espalhar esse assunto, espalhar esse conhecimento, que é realmente bem importante que todos os aquaristas saibam sobre isso, para a gente tentar evitar e o nosso hobby seja só alegria, só diversão, só prazer em admirar esses bichos tão bonitos, né? E a evolução desse mundo que a gente cria, e sem esses problemas tanto para nós quanto familiares, e enfim, para ser só um hobby de alegria e felicidade e sem dor de cabeça. Tá legal, pessoal? Peço desculpa pelo vídeo longo aí, agradeço quem ficou até o final e até o próximo. Um grande abraço. Até mais.